E sabe quem eu recebo agora? O coach e espiritualista William Sanches, que vai falar com a gente sobre abundância. Obrigado, William, meu irmão, seja bem-vindo ao nosso programa nessa noite. Já estava com saudades, hein? Faz tempo, né? Faz um tempinho já. Nosso reencontro. E eu trouxe esse livro para você, que eu sei que esse você não tem. Que é o meu... Jesus, a arte de vencer desafios. Porque esse é o meu livro mais recente. Porque a outra vez nós falamos do Sem Medo da Tempestade. É verdade. E esse é o Jesus e a Arte de Vencer Desafios, que é um livro que eu escrevi depois da nossa viagem para Israel. A experiência que eu tive em Jerusalém, por onde andou Jesus, por onde Jesus ensinou. Eu escrevi esse livro depois da viagem para Israel, porque eu queria vivenciar algumas coisas, sentir toda aquela energia para depois escrever esse livro. Eu já tinha um livro sobre Jesus, que é os 5 Letras que Mudaram o Mundo, que foi meu 4º livro. E eu falei, eu não vou escrever um livro novo de Jesus repetindo os ensinamentos, eu quero colocar a minha experiência, né? Então, Jesus é a arte de vencer os desafios mesmo. Quantas pessoas aprendem até hoje a vivenciar, a vencer e superar os desafios com os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus? Então, esse livro é uma leitura muito rápida, fácil, eu tenho certeza que você vai gostar. Aliás, eu estava vendo as postagens da Semana Santa, finalzinho de Semana Santa, começo do Tríduo Pascal. Eu vi que você postou mesmo as fotos de lá. Isso. Qual foi assim a sua impressão? Eu tenho vontade de ir lá para Terra Santa. Agora, qual que é assim a sua impressão? Eu acho bonito quando você fala assim, eu tenho vontade de ir para lá. E você vai, porque tudo aquilo que a gente quer com muita força, tudo aquilo que a gente quer com muita vontade, a gente traz para a nossa realidade, né? Quando eu estive em Israel, foi uma sensação, foi um mister de sensações. Mas uma das mais impressionantes é perceber que nós sabemos tão pouco sobre Jesus. Porque muita coisa foi perdida, né, ao longo de muitos anos, e eu tenho a sensação de que dá vontade de aprender mais, ler mais, estudar mais. Mas tudo aquilo que a gente tem, que são os 4 evangelhos, já é tanta coisa, né, para a gente estudar, para aprender. Né? Mas dá ainda a sensação de que há muito para se aprender sobre Jesus e com Jesus. Um dos lugares mais emocionantes que eu estive foi justamente a foto que eu coloquei na Páscoa, no domingo de Páscoa, que eu estou sentado onde acredita ser o túmulo de Jesus. Então tem 2 lugares importantes em Jerusalém que acredita ser o túmulo de Jesus. Ali foi onde o meu coração mais sentiu, sabe? Tem mais plantas, mais flores, tem mais simplicidade, os historiadores vão explicando vários lugares e tal. Então, assim, mesmo que não seja ali 2 metros para lá ou 10 metros para o outro lado, mas tem aquela energia de Jesus esteve ali, né? Claro. Por exemplo, eu fui no Getsemane, aquele jardim maravilhoso, com aquelas oliveiras que são milenares. E elas têm mais de 2.000 anos. Falam que transpira, né? Elas viram Jesus. Aquelas oliveiras viram Jesus. Transpira Jesus. E o Getsemane, ele tem uma marca, uma marca triste, até porque foi ali que Judas entrega Jesus, né? Então, Jesus sofreu muito naquele jardim de Getsemane, porque foi ali que ele vai fazer as suas orações e ele pede, né, para que o Pai afaste dele aquele cálice. Então, a Bíblia diz que Jesus transpirava e transpirava sangue. Então, imagina o tamanho da angústia daquele homem naquele momento, né? Porque Jesus sofreu todas as dores, as sensações, como nós sofremos. Então, naquele momento, é um momento muito tenso. E quando Judas chega com os soldados e vão procurando Jesus, e Judas avisa os soldados, Jesus é aquele que eu vou beijar a face, né? Por isso que tem a expressão, o beijo de Judas, né? E quer dizer, Jesus vai nos ensinando o tempo todo na vida a superar os desafios. E ele passou por todos. Às vezes a gente passa por uma traição no namoro, a gente passa por uma traição no trabalho, tem traição no trabalho também, né? Então, de repente, uma pessoa que pega a sua ideia, pega o seu projeto e sai para fazer o projeto na sua frente, ele está te traindo. E às vezes é o teu colega que você desabafa, que você fala dos seus projetos para ele, por exemplo, né? Então, ele te traiu.
A traição de um casal, por exemplo, não é só a traição física, porque a outra pessoa fez sexo com uma outra pessoa. Vamos imaginar um casal que eles combinam de guardar um dinheiro durante o ano inteiro para fazer uma viagem. E o outro vai lá e gasta o dinheiro na frente, sem falar. Aquilo também é uma traição, né? Então, as traições, elas vão acontecendo. E a gente vai aprendendo esses desafios. Então, para mim, Jesus é mesmo mestre na arte de vencer desafios e tantos outros desafios que ele vai nos ensinando. Agora, o que mais me encanta é quando Jesus avisa para as pessoas. Ele diz assim, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, que está em João capítulo 10. E eu amo falar de abundância, porque a abundância ela está em todos os lugares, em todos os setores da nossa vida. Nesse momento, por exemplo, muitos recursos estão sendo direcionados para nós. Para quem tem fé, como eu e você, que eu sei que você também é um homem de fé, um homem de oração, um homem que faz as suas orações. Então, assim, o homem e a mulher de fé sabe que está sendo direcionado para ele todos os recursos necessários para o projeto de vida que ele tem. Só que muitas vezes, diante do problema, que a gente engrandece tanto já falando o problema, ao invés de substituir pela palavra desafio, a gente dá muita atenção e acaba não vendo os recursos que chegam, né? Eu sempre digo que um desafio vem para que a gente mude e saia da zona de conforto. Se a gente conseguir olhar os desafios dizendo assim, isso aqui não é um problema, isso aqui está concorrendo para o bem. Então, tudo concorre para o bem. Eu tenho essa filosofia na minha vida. Tudo concorre para o bem. Eu sei, e já aconteceu com a sua vida também, na minha também, que às vezes a gente fica tão bravo que alguma coisa não deu certo e lá na frente a gente olha e fala, puxa, não era mesmo para mim. Ou não era naquele momento, né? Não era naquele momento, não era para ser daquele jeito que eu tanto queria. Por isso que tem muitas pessoas que falam, né? Há o tempo de Deus, o tempo para cada coisa. E a Bíblia mesmo ensina, né? Há tempo para espalhar pedra, juntar pedra, rasgar, remendar, para dançar, para ficar calado, para ficar triste, para chorar. Tem todos os momentos da nossa vida. E o maior patrimônio que nós temos, que eu acredito na nossa vida, é a experiência. O que a gente tem impresso na nossa alma é o de mais bonito que nós temos. Às vezes as pessoas me procuram no consultório, onde eu atendo, e falam assim para mim, William, eu quero esquecer o meu passado. Nós não podemos esquecer o passado, mas nós podemos reprogramar a nossa mente para não sofrer o passado. Olha como é diferente. Então eu posso reprogramar a minha mente para não sofrer aquela cena que hoje me incomoda, uma culpa, uma mágoa, uma tristeza, um rancor. Eu posso não sofrer o passado, mas eu não posso esquecer o passado. E isso é bonito, porque o maior patrimônio que nós temos é a experiência que nós temos impresso, desenhado na tua alma, na minha, no do Fábio. Por quê? Ninguém tem a nossa experiência, ninguém calça os nossos sapatos. Você já assistiu o filme Trocando os Pés? Não assisti. Pronto, fiz uma propaganda de graça do filme. Eu amei esse filme. Pode fazer, quando porque é bom demais. Chama-se Trocando os Pés. É a história de um sapateiro que ele descobre uma máquina mágica e ele sabe que quando ele costura os sapatos da pessoa com aquela máquina e ele calça esses sapatos, ele se transforma na pessoa. E eu achei tão incrível. Por quê? Porque eu consigo olhar o mundo com o olhar do outro. Já pensou eu calçar os seus sapatos e vir fazer o programa? E todo mundo vai achar que é você. Né? Será que eu vou querer? Não sei. Eu já fiquei com vontade de sair dali de trás também, falando boa noite. Então, quer dizer, às vezes as pessoas nos olham e falam assim, ele é mais feliz que eu. Ele é mais feliz que eu. Por isso que tem aquele ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde. Pois é. Nós temos essa sensação de que o outro é mais feliz que a gente. É isso que eu queria falar com você, porque eu vejo que o tema abundância, geralmente também é um tema muito marginalizado. Ele é muito amplo também. Não é? A pessoa fala, por exemplo, principalmente na questão da abundância, no sentido das graças. Parece que todo mundo gosta de estar na posição inferior, ou parece que, como eu falei agora há pouco no início do programa, que a sociedade pressiona as pessoas a estarem naquela posição. Então, para aquele telespectador, aquela telespectadora que nos acompanha agora em todo o Brasil, quando pensa que o universo inteiro está conspirando contra ela, qual que é a possibilidade que essa pessoa tem de transformar a sua vida? Por onde ela começa? Olha, tem alguns passos importantes. Quando a gente fala de abundância, o primeiro passo a se aprender sobre abundância é saber solicitar. O que é solicitar? É trabalhar um pensamento positivo na direção do que realmente eu quero. De novo, eu dou o exemplo do consultório, que para mim é o maior laboratório humano que eu tenho todos os dias, que é conversar com uma alma que sentou na minha frente e conta a história de vida dela.
As pessoas reclamam muito do que elas não querem mais. Então, ou seja, eu não quero mais esse emprego, eu não quero mais o meu relacionamento do jeito que está, eu não quero mais esse carro que está velho, eu não quero. A pergunta quando eu faço para a pessoa é, o que você quer no lugar de tudo que você tem hoje? Ela pensa um pouco e às vezes ela não sabe responder de imediato o que ela quer no lugar daquilo que ela não quer. Ora, se eu não quero mais uma coisa, eu tenho que saber o que eu quero no lugar. Se eu não quero mais aquele carro velho, eu tenho que saber qual carro novo eu quero. Você fala, qual carro você quer no lugar? Ah, eu não sei ainda. Então, como que Deus vai preparar, vai trazer para a tua vida? Como que o universo vai direcionar os recursos se você não sabe para onde você está indo? Tem que ter um foco, é isso que você está dizendo. Tem que solicitar, tem que aprender a solicitar. Até para ter fé, a gente tem que aprender a solicitar. O quê? Quando Jesus vai entrando em Jericó e ele escuta o cego Bartimeu gritar o nome dele, e ele pede para que levem aquele homem até ele, e aquele cego vai com todas as dificuldades, tropicando tudo, e chega até Jesus. Jesus viu que aquele homem é deficiente visual. Jesus então olha para o homem e fala, o que você quer? O que você quer de mim? Parece óbvio, né? Parece óbvio, parece uma piada. Mas porque aquele homem poderia querer qualquer outra coisa, um cão-guia, querer a ajuda de alguém para ajudar. Não, eu quero enxergar. Ou seja, eu sei o que eu não quero mais, mas eu também sei o que eu quero no lugar. Então, aprender a solicitar. Essa é a primeira etapa, aprender a solicitar. Trabalhar o foco e solicitar. Mas não é sair falando para todo mundo, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, é aqui dentro. Tudo funciona aqui dentro. Hoje, a ciência metafísica já comprova o poder da palavra. E eu posso explicar através de um projeto científico que foi feito, que é muito interessante, com 3 potes de água e arroz. No primeiro pote, o cientista colocou água e arroz. Tá. No outro também, no terceiro também, idênticos. No primeiro, ele declarava palavras de amor, de afeto, de esperança, de carinho. Para o segundo, ele xingava esse pote. Ele falava palavras de ódio, você não serve para nada, isso não é para você, isso que você está tentando você não vai conseguir chegar. O terceiro pote é o mais interessante, porque é o que ele exclui. Ele nem dá bola para aquele terceiro pote. O que eu acho mais interessante é que ele faz isso ao longo das semanas. Completa alguns meses e ele começa a observar o que vai acontecendo. Aquele que ele fala palavras de amor, de esperança, de carinho, de otimismo, vai que você é importante, você é muito importante para o mundo, tinha um cheiro bom. Aquelas sementes germinaram. Aquilo começou a fermentar, porque o arroz vai fermentar, de uma maneira boa. O segundo pote que ele só xingava foi escurecendo, apodreceu. E o terceiro, esse eu acho mais interessante, que ele excluía, que ele não dava bola, que ele não olhava, as sementes mofaram. Caramba! Isso é comprovado cientificamente. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu mostro isso no meu canal no YouTube, que eu vou mostrando essa teste. Ou seja, a primeira lição é solicitar, mas a segunda é declarar. Porque as palavras têm muito poder, as palavras que saem de nós. Se você pudesse se alimentar das palavras que saem de você, você se alimentaria, ficaria bem, com nutrientes, ou você se envenenaria, ficaria mal, sentiria ânsia? Se você se alimentasse das suas palavras. O terceiro ponto que eu vou falar é sobre arriscar. Arriscar. Claro, você vai fazer uma viagem para Israel. Você está arriscando alguma coisa? Claro, né? Muito? Muito. Saiu de casa, você não saiu de casa hoje? Hoje é feriadão, acho que você não deve ter saído muito, mas levantou da cama, você está arriscando. Então nós arriscamos naturalmente, né? Viver é arriscado, então nós arriscamos. Por que eu estou dizendo isso? O terceiro ponto para você trabalhar, fechar esse ciclo da abundância é aprender a arriscar. Eu não consigo fazer alguma coisa avançar, prosperar, se eu não me permitir arriscar. Então, eu tenho que arriscar alguma coisa. Então, veja só, quando você decidiu apresentar esse programa, quando você aceitou o seu convite, você arriscou, porque nós não estamos preparados, sabia? As pessoas, elas são erradas no sentido de falar assim, eu vou ser pai, mas eu acho que eu não estou preparado. E olha o sucesso que é hoje, isso, né? E olha o sucesso que é o teu programa, por quê? Porque você arriscou e automaticamente você solicitou, declarou e deu o seu melhor. E você trouxe o sucesso para você.
Então as pessoas adoram, trazem carinho para você, escrevem, participam, audiência lá em cima. Por quê? Porque arriscou. Se de repente o Fábio tivesse um medinho lá dentro e falasse assim, não, acho que eu não estou preparado. Não é? Como muitas vezes nós sentimos isso. Você sabe que eu fui durante muitos anos professor. O maior medo que eu tinha e vai parecer bobagem, mas os medos nunca são bobagem, porque eles estão aí dentro da gente. Quando eu me formei professor, eu tinha muito medo de entrar numa sala de aula. Mas não era sobre o conhecimento, não era dos alunos não gostarem de mim. Eu tinha muito medo de entrar numa sala de aula, falar boa noite e ninguém responder. Sabe aquela coisa de ficar sozinho lá na frente? Tá. E eu fui criando aquilo. E eu acho que a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, eu falei boa noite tão alto, para não arriscar nada, né? Que todo mundo respondeu, e aí foi o meu jeito de falar boa noite, começar a aula, de brincar com a turma. Então, arrisquei. Todos nós estamos arriscando. Eu não estou preparado. Ou seja, você não está preparado para ser pai, porque é a primeira vez que você está sendo pai. O seu filho também é a primeira vez que ele está sendo filho. Não é? Tem gente que fala assim, eu não sei se eu quero casar, não, porque eu não sei se eu estou preparado para casar. Eu não tenho muita experiência. Olha, você só vai ter experiência se você passar pelo processo, se você arriscar. Então você arrisca no sentido de dar certo. Eu vou trabalhar para que aquilo dê certo. Agora, no primeiro desafio eu desisto, eu paro, isso não é para mim, eu sabia que não ia dar certo, eu falei, né? Sempre tem aquele que fala, eu falei para você, aquele dedinho, né? Eu falei para você que não era para você fazer aquilo. Ou seja, se você tem um desejo no seu coração e você tem muita vontade de ter alguma coisa, de que você quer trazer aquilo para a sua realidade, automaticamente, para você ter abundância, você tem que arriscar. Então, eu solicito, eu declaro e eu preciso arriscar. É claro que eu preciso planejar. Tudo na vida precisa ter planejamento. Não significa que eu vou sair arriscando à torta e à direita, eu tenho um dinheiro na poupança, eu vou lá, vou abrir um negócio. Não, eu tenho que me preparar para arriscar com inteligência. Ou seja, se eu vou abrir um negócio e eu não entendo daquilo, eu vou estudar todos os casos, os cases de sucesso, quem deu errado, por que deu errado. Se você vem fazer o programa, você tem que estar preparado, você tem que saber a pauta, você vai estudar, você trabalha comunicação. Então, assim, eu vou para lá, mas eu vou dar o meu melhor. A maioria das pessoas estão num cargo, numa empresa, dizendo assim, quando eu estiver naquela empresa que eu quero ir, aí vocês vão ver que eu vou fazer, eu vou arrebentar. Não, é muito pelo contrário. Quando eu der o meu melhor nesse cargo e eu estiver preparado, o degrau seguinte aparece para mim. Entendi. Então eu preciso dar o meu melhor naquele sentido. É o médico que não dá o melhor dele porque ele está num hospital que ele não queria trabalhar. É um professor que não dá a melhor aula da vida dele porque ele está num colégio que ele não queria trabalhar. Ou seja, eu não dou o meu melhor porque eu não tenho o melhor. Muito pelo contrário, eu dou o meu melhor porque eu sou o melhor. Então tem gente que fala, não posso falar isso porque eu sou humilde. Não, você é o melhor. Não é? Eu sou o melhor e no máximo que eu estou fazendo, eu estou dando o meu melhor e me preparando para ser sempre o melhor. E o último passo qual é? O último passo é agradecer. Esse é o principal também, né? Sabe por quê? Porque o que eu estou falando é uma roda, é um ciclo. Pouquíssimas pessoas agradecem, verdade, não é? Pouquíssimas. E aprender a agradecer as pequenas coisas, porque as grandes são feitas das pequenas. Tudo que eu estou falando não é novidade, mas nós nos esquecemos. É verdade. Então hoje o nosso papo é para lembrar você que você tem pequenas coisas para lembrar todos os dias e agradecer. Eu já vi pessoas entrando na faculdade tão preocupadas com a formatura que não curtem o dia de aula, não curte o amigo que faz, não curte o intervalo que é divertido, não curte aquele trabalho que até sai briga, né, para ver quem vai apresentar. Quer dizer, você não curte nada, então você não está aprendendo a agradecer as pequenas coisas. Agradecer por cada aula, por cada conteúdo, por cada transformação. Aí no dia da formatura é a grande coisa. Se você observar, a vida não é feita de grandes coisas o tempo todo, mas sim de pequenas coisas o tempo inteiro. Então eu saio daqui dessa entrevista, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando as minhas ideias, naquilo que eu acredito, naquilo que eu estudo. Então eu saio agradecendo. Eu preciso agradecer pela casa que eu estou indo, pelas pessoas que me amam, que estão me aguardando, né? Pelo alimento que eu tenho. Então são pequenas realizações no dia a dia que quanto mais eu agradeço, mais coisas vêm. Então uma das lições da abundância é justamente essa. Tem um texto bíblico que durante muitos anos eu achava um texto injusto. Porque eu não acredito que Deus castiga, eu não acredito que Deus pune, eu não acredito nisso tudo. Aí eu vi esse texto e aí eu vi assim,
A quem tem, tudo tem. E a quem não tem, ainda o que tem será tirado, né? Né? A quem tem, tudo tem, ainda será acrescentado. Eu falava, meu Deus não pode ser injusto assim. Aquele que tem, ainda vai ser dado. E aquele que não tem, ainda o pouco que tem, será tirado. Parece estranho. Estudando sobre prosperidade, sobre abundância, eu aprendi a emoção de agradecer. Porque agradecer é uma sensação, é uma emoção, é algo bom que nós temos dentro. É diferente de falar obrigado. Quando você faz alguma coisa para mim, e eu falo assim, obrigado, isso vem da história de quando alguém fazia um favor para o outro e a pessoa dizia assim, obrigado. Ou seja, eu me sinto obrigado a te fazer também um outro favor. Quando eu agradeço, Fábio, gratidão por estar aqui. É um sentimento bom que eu tenho por você ter me aberto esse espaço, por essa emissora ter me aberto esse espaço. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um sentimento. Quando você pega esse texto, a quem tem, tudo tem, e a quem não tem, ainda assim será tirado, e você coloca a gratidão, faz todo sentido. A quem tem gratidão, será acrescentado. E a quem não tem gratidão, ainda aquilo que tem, será tirado. Faz sentido? Agora faz sentido. Então, a quem tem gratidão, tudo tem, porque ele aprende. E a quem não tem gratidão, ainda aquele que ele tem, será tirado. O pouco que tem, porque ele não consegue agradecer. Ele só olha para os problemas, ele se faz de vítima, ele trabalha o mimimi o tempo inteiro, e a empresa é o recurso que não presta, é o salário que é pequeno, é o país que é corrupto. Desde que eu nasci, eu escuto que político não presta. Você também, né? Que o país é corrupto. Nós crescemos com isso. São essas crenças que nós vamos enraizando. Eu também escutava muito, e ainda escuto assim, no Brasil ninguém prospera. Aqui ninguém avança, eu preciso viajar, eu preciso ir lá para fora, fazer tal coisa, porque lá sim eu vou ganhar dinheiro e eu volto aqui e compro alguma coisa. Muitas pessoas deram certo assim, porque era o sonho delas, era a realidade que elas trouxeram para si. Mas é possível sim prosperar aqui. É possível sim trazer abundância para a sua vida aqui. Quantas pessoas que você conhece que já conquistaram grandes coisas? Não precisa nem pensar em outra pessoa, não. Quero falar com você que já conquistou. Você se esquece quantas coisas você já conquistou. Nós aprendemos a andar, aprendemos a falar, aprendemos a ir no banheiro sozinho, aprendemos a distinguir o paladar, a ouvir, a perceber os cheiros, os aromas, ao tato. A gente nem percebe não isso. Percebe. Né? Por isso que quando é retirado, nós prestamos atenção. Verdade. Então, quando nós aprendemos a agradecer, nós fechamos esse ciclo incrível da abundância. Então, eu sempre falo de abundância nessas quatro etapas. Solicitar, declarar, arriscar e agradecer. Então, se eu solicito, eu declaro, e automaticamente eu agradeço aquilo que veio para mim porque eu arrisquei. Então eu não posso ficar na zona de conforto, porque essa zona de conforto, para mim, o próprio nome já diz, está confortável, está gostoso, está na almofada do conforto. Então para que eu vou sair daqui que está bom? Pois é. Quando vem um desafio, eu sou obrigado a sair. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos, estou ansioso para ver. A Marilza de Passo do Sobrado, no Rio Grande do Sul, pergunta, William, eu ouvi vocês falando sobre autossabotagem. Sim. Eu acredito que isso acontece comigo, viu? Sempre eu tento emagrecer e nunca consigo. Será que eu mesmo me prejudico, William? Claro, quando você escreve para a gente aqui no WhatsApp, você nem percebeu, mas você já mandou uma ordem negativa para o seu cérebro, porque você diz assim, eu tento emagrecer. Quem tenta não faz. Então risca o verbo tentar. Ah, eu vou tentar parar de fumar. Você já disse para o seu cérebro que você não vai. Você já avisou o teu cérebro que você vai fracassar. Entendi. Se você combinar comigo, William, vamos jantar às 20 horas, e eu falar assim, Fábio, eu vou tentar chegar às 20. O que eu falei para você? Você não vai chegar. Que eu não vou chegar. Claro. Então nós sabemos disso. Pois Só que nós nos enganamos. Nós não prestamos atenção que o nosso subconsciente, o subconsciente ele é gigantesco. O consciente é pequenininho. Então nós vamos usando o tempo todo informações do subconsciente. Quando você decidir que realmente você vai emagrecer, você vai dar uma tal ordem para o seu cérebro que você realmente quer isso e você vai trazer. Porque é diferente, viu, Fábio? A pessoa uma dica para nossa amiga aí, falar assim, eu preciso emagrecer, eu tenho que emagrecer. Você não vai emagrecer. É a mesma coisa que eu falar todo dia de manhã que eu tenho que fazer exercício. Eu preciso fazer exercício. É uma obrigação. Ninguém quer fazer obrigação. É diferente de falar assim, eu gostaria de emagrecer. Eu quero emagrecer. Eu vou emagrecer. Eu quero. Está determinando aqui. Não, eu tenho. Eu tenho é externo.
Eu quero, está saindo daqui de dentro, está saindo do meu coração, está saindo da minha emoção. Então eu quero. Olha só, tem uma pessoa que não quis se identificar e está fazendo a seguinte pergunta. Ela fala assim: Fábio William, boa noite. Eu estou casada há 2 anos e já enfrentamos algumas dificuldades, mas a maior delas é a nossa diferença religiosa. Olha que importante essa pergunta, hein? Eu sou de uma religião e o meu marido de outra. Como lidar com essa diferença de pensamento? Eu amo meu marido e não quero que isso seja motivo para separação. Mas ele muitas vezes desrespeita a minha fé e se julga superior. Fala que apenas a religião dele é a correta. Como lidar com isso, William? Olha, eu não vejo um problema e nenhum desafio. Eu vejo uma forma gostosa de vocês dialogarem, desde que haja o diálogo. Quando você começou a sua mensagem, eu até fiquei empolgado, mas depois você disse que ele disse que a religião dele é melhor. Toda religião que precisa se justificar como a melhor, ela já não é, porque ela exclui os outros. E Jesus ensinou a agregar, a trazer para si. Então, toda religião que precisa excluir os de fora, porque ela é melhor, ela é a que salva, ela que funciona, ela que é tudo de bom, ela já não é legal, ela já não é bacana. Então, o rótulo não importa. Aliás, falar na sexta-feira de espiritualidade é uma delícia, né? Porque, veja só, nós criamos os rótulos, nós criamos os dogmas e automaticamente nós nos afastamos. Quando religião significa religar, então é como eu me religo ao transcendental. Então eu sou espiritualista, eu adoro estudar as religiões, amo. Do mesmo jeito que eu fui para Israel estudar Jesus, já fui para Fátima também em Portugal estudar, não é? E agora estou me programando para ir para a Índia para estudar a história de Buda. Então, quer dizer, a gente tem tanta coisa para aprender, o tempo todo nós podemos nos aprender com várias filosofias que vão nos agregar coisas importantes. Então, veja só, quando você ouve esse tipo de coisa do seu marido, você pode fazer perguntas para ele. Porque a pergunta faz sempre o outro pensar. Por exemplo, por que é que você acha que a sua religião é melhor que a minha se todas elas têm Jesus como centro? Jesus é o amor, então Jesus está amando a todas as pessoas, então eu não posso excluir. Você não acredita nisso? Olha, você falou, argumentou e devolveu a pergunta. Então anota para você fazer e vai puxando para o diálogo. E o teu casamento não é só religião. Se você ama esse homem, se ele é bom para você e vocês só brigam nesses momentos, combinem momentos onde vocês vão falar sobre isso. Então, por exemplo, proponha na tua casa, na tua rotina semanal, um café filosófico. Um café da tarde, um café da manhã, onde vai se falar sobre religião. Boa. Onde vocês podem pegar um tema que você vai falar a sua visão, ele vai falar a visão dele e vocês fazem uma conclusão. Pronto, estão aprendendo. Porque um casal não precisa ser igual. Aliás, é com as diferenças que é gostoso, com as diferenças que é legal, porque você tem mais possibilidades de aprender com a outra pessoa. É muito chato o roteiro, sabe? É muito chato o rótulo, é muito chato pessoas que ficam dizendo que elas estão corretas. Então, dialogue, aprenda. Cabe a você puxar ele para esse diálogo. E todas as vezes que ele disser que ele está correto, faça perguntas para que ele volte a pensar sobre si mesmo. Quando você aponta, você também está desafiando. Muitas vezes, o jeito de você ver o seu marido é o mesmo jeito que você também está atacando ele, porque nós somos espelho. Então, primeiro você não muda ninguém, você muda só a você. William, obrigado pela sua presença. Queria que você falasse onde a gente encontra este livro, Jesus e a Arte de Vencer Desafios. Esse é meu livro mais recente, um livro sobre Jesus, onde eu tenho um carinho muito grande. E as pessoas encontram nas grandes livrarias, mas no meu site, williamsanches.com.br, William com M de Maria, williamsanches.com.br, as pessoas encontram o livro e nós mandamos para todo o Brasil. E hoje eu vou dar um presente, como nós fizemos na outra vez. Todas as pessoas que adquirirem pelo meu site, nós vamos mandar o livro autografado. Ah, que bacana! É um carinho para todas as pessoas. Outra vez, né? O pessoal... eu gosto, porque legal. As pessoas são tão carinhosas com a gente, onde a gente vai, elas falam, né? Eu te assisto, nos abraça, porque a gente entra na casa das pessoas. Então, além de receber o livro, eu vou autografar cada livro, tudo direitinho, você vai receber na sua casa pelo correio, pelo site. Obrigado, viu, pela sua presença. Gratidão. Sempre muito gostoso receber você aqui. Que possamos sempre girar essa roda da abundância. Obrigado, meu irmão. Olha, obrigado.